Muito bom, bem-vindos mais uma vez. O que nos ocupa neste conjunto de vídeos é conversarmos a respeito de Filipenses. Se você não assistiu os outros vídeos da série, por favor faça isso. Nós temos dois vídeos introdutórios, um deles trata sobre as questões sociais, políticas, religiosas, né, daquele momento, e outro é uma análise de Atos 16, que é o que nos vai dar o contexto do material que temos dentro da Bíblia ao respeito justamente de Filipenses. A igreja formada então por Paulo, Timóteo, Lucas, Silas, ali na primeira cidade atingida pelo Evangelho na Europa, quando eles estavam subindo da Ásia, né? Muito bom. Nós queremos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 de Filipenses. E nós tínhamos, no capítulo 1, conversado ao respeito de lutar unânimes pela fé evangélica. Esse é o último grande assunto que Paulo tratou, está no versículo 27. Não importa o que aconteça, isso se refere à situação dele de prisão. Não importa se eu fico preso, se sou liberto, se eu morro, se eu vivo. É isso que Paulo está falando. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aqui ele vai colocar eu deste lado, vocês daquele, tá? E coloca essa questão de lutarem juntos pela fé evangélica, lutando unânimes pela fé evangélica, né? Como se fosse uma questão, um alvo a ser perseguido talvez por eles lá e nós aqui. Todavia, quando Paulo vai a se estender mais no assunto, que vai ser no capítulo 2, nós vamos ver algumas questões aqui importantes em que ele volta no assunto da parceria, volta no assunto de estarmos juntos. Insistimos em que parceria é muito mais do que apenas fraternidade. Existem fraternidades que não necessariamente implicam em parcerias ou em unanimidade. A parceria que Paulo nos propõe, uma parceria a tempo integral, e é uma parceria que tem a ver também com tudo aquilo que diz respeito à manutenção, mas também a vestir a camisa do Evangelho. Então, quando vamos para o capítulo 2, nós temos que ter isto nas nossas mentes. E no capítulo 2 de Filipenses, temos algumas personagens e alguns exemplos dignos de renome, alguns modelos, mais do que exemplos, né? Eu reluto um pouco em chamar Jesus de exemplo, porque senão ficamos apenas na questão mais filosófica também, não sei. Parece que isso nos escapa um pouco das mãos, né? Parece como que, no fundo, às vezes, sempre vemos de que ele é Deus, então se torna um modelo inatingível. Quando que, na realidade, o que deveríamos ver é exatamente o contrário, que sendo Deus, ele se despojou de tudo isso, e não quero dizer com isso que deixou de ser divino, por favor, mas nós precisamos entender esse esvaziar-se dele, tá? Se esvazia desses atributos temporariamente e ele vive integramente como um ser humano. Então, se há um modelo, se há alguma luz de modelo, alguma questão ali de modelo, seria nessa questão de que ele se despoja justamente desses atributos para viver completamente como um ser humano. E aí concordamos com toda a argumentação de Hebreus que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele, né, sofreu tudo, ele foi tentado em tudo. Então ele sabe como é a condição humana, não apenas, não já porque é Deus que conhece tudo, né, mas porque ele experimentou, não porque ele fosse necessário a ele, mas porque é necessário
a nós. Então, beleza. Mas esse é somente um dos modelos. Paulo vai, no capítulo 2, reduzindo, né, o seu leque de modelos. E então, mas tem 3 modelos que são grandiosos: Jesus, o Messias, Timóteo e Epafrodito. São 3 modelos que estão expressados aqui. Vamos ver um pouquinho a respeito deles. Se Filipenses 2 fosse uma única unidade isolada, ele é um texto muito completo. Nós poderíamos debruçar-nos em cima dele e achar ele profundo, lindo. É um daqueles picos elevados, sabe? Aquelas elevações no meio da planície, você diz, nossa, Senhor Jesus, como que isso aqui é grandioso, né? Parece aquilo de aquele outro cântico, o poema, né, que nós temos ali em Colossenses, né, de uma construção tão linda, de uma profundidade tão harmoniosa, tremendo que nós encontramos aqui em Filipenses. Muito bom. Primeiro bloquinho que nós vamos analisar de forma rápida, nós não queremos gastar muito tempo, é somente umas ideias, né? Então ele fala ao respeito, ele começa com um condicional: se existe alguma questão nisto que nós estamos, né, nesta coisa, né, que nós estamos, nesta nova criação, né, se há, né, essa é a estrutura, né? Então, agora, sério, diz, se por estarmos em Cristo, esse formalismo aí, nós vamos encontrar estendido em Efésios, né? Que estamos nos lugares celestiais, né? Agora, aqui estamos em Cristo, né? Como se fosse uma grande plataforma, mas como se fosse também estar no reino dele, dentro da experiência dessa nova era inaugurada por Cristo. Então, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, né? Então, é uma argumentação pelo contrário. É óbvio que estou motivado. Estou em Cristo, o que é isso? Claro que estou motivado. Se alguma exortação de amor, se eu posso andar junto com você em amor, se eu posso me colocar do seu lado em amor, então, se há alguma comunhão no Espírito, olha só como todo leva para uma parceria, para andar juntos, para uma colaboração, tá? Para olhar para o outro, né? Alguma profunda afeição e compaixão, né? Olha que lindo, né? Ele passa do amor pela comunhão e agora afeição e compaixão, né? Sentir-se o mesmo, estar no mesmo pé de igualdade, vamos dizer, né? Na mesma situação. Então, se tudo isto existe, se temos alguma coisa, e evidentemente que o contraditório que surge aqui, evidentemente que eu estou motivado, evidentemente que o amor é que nos exorta, né? É o amor que nos faz andar um ao lado do outro, né? Evidentemente que há comunhão no Espírito, Paulo, sim, claro que temos uma profunda afeição, nós já falamos de amor, evidentemente que afeição, sim, obviamente que compaixão, né? Paulo, você está fazendo a comunhão contrário, geralmente é compaixão, né? Afeição, comunhão, exortação, né? De amor, né? E aí sim, nós temos uma baita motivação tudo junto. Por que você desmonta as coisas, Paulo? O que é? Bom, completem a minha alegria, diz Paulo. E agora nós voltamos naquela questão que eu tinha falado no capítulo 1. Ele colocou como se fosse uma questão deles, mas agora resulta que não é deles. É uma coisa de todos juntos. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Então, ele, a meu ver, isso é uma coisa muito pessoal, né? Ele vai expandir, a estender mais os domínios dessa unanimidade pela luta da fé evangélica que ele tinha falado no capítulo 1. Então, como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha só. Então, Paulo expande o conceito de unanimidade. Novamente, que nem falamos no vídeo anterior, não confundamos a unanimidade com uniformidade, que às vezes se confunde.
E é muito comum confundir. Estamos todos iguais, né? No sentido de que vestimos as mesmas coisas, por exemplo, uma forma de uniformidade, né? Então, igualou tudo, nivelou por baixo, né? Você já eliminou as arestas de quem poderia ser um pouco diferente, né? Isso é uniforme, né? Então, estar uniforme também é pensar exatamente a mesma coisa, né? Ao respeito de tudo. Paulo não diz para pensarmos a mesma coisa, diz para termos o mesmo modo de pensar. Ou seja, a filosofia, né, a forma de pensamento, a busca pela verdade, a atitude para com isto, tem que ser a mesma. Não que Cristo seja uma filosofia da vida, pelo amor de Deus. Evidentemente que não. Porque senão, então, qualquer caminho me leva à verdade. Né? Não, Jesus é diferente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Filosoficamente não dá para definir-se alguém como dizendo que ele é uma, pelo menos, dessas três coisas. Pois Jesus chuta o balde e diz eu sou as três e pronto, acabou. Então Jesus não se encaixa como filosofia de vida. Né? Isso é muito importante que se diga. Mas a filosofia, no sentido da forma de elaborar o pensamento, de discutir, de argumentar, de ir formando isso, de ir criando carne em torno desse esqueleto, tem que ser a mesma. Né? E nós vamos voltar várias vezes nessa mesma atitude. Seja então, tendo então o mesmo amor, seja esse mesmo amor presente. E ele vai terminar esse capítulo falando justamente de um amor de forma prática, não é um amor teórico, um amor hipotético, um amor que não se expressa em forma prática, não, um amor muito prático. Né? Assim também, por causa de todo o restante, né, nós vemos que alegria e espírito são também coisas concretas, não são coisas metafóricas, não são coisas do além, não são coisas do infinito, né? Não são coisas que não tenham relação com a nossa vida cotidiana. Né? Então, nós não estamos falando de uma religiosidade, nós não estamos falando de um legalismo, estamos falando de uma vida, de aprofundar-se, tá? De eu me considerar em pé de igualdade com o meu irmão que tem a mesma fé, o mesmo espírito. Né? Então, ele vai elaborar, e só aí já daria, só esses 2 versículos nós poderíamos continuar indo e voltando, porque é muita coisa. Mas ele dá algumas instruções de ordem práticas que se vão a contrapor com o que nós falamos no outro vídeo. O que nós dizíamos no outro vídeo? De pessoas que pregavam o evangelho, lembra disso? Não era uma pregação mentirosa, era a pregação verdadeira do evangelho, mas o faziam por uma motivação errada. Agora Paulo vai trabalhar a motivação, né? Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então, ele não fala especificamente a pregação do Evangelho, como fez no capítulo 1. Mas como o que ele relata aqui é a prática do Evangelho, mais para lá, mais para cá, tem muito paralelo com o que ele disse antes. É a antítese do que ele disse antes. É verdade que muitos pregam a Cristo por inveja. Outros falam. Aqui é a atitude do cristão. E agora, qual que vai ser a sua atitude? Então, a ambição egoísta tem que sair do meio. Então, para mim, não pode ser. Isso é uma característica da vida cristã, né, em que esta ambição não pode ser egoísta. Ambicionamos sim coisas, mas não é para mim. Não é para minha satisfação pessoal particular. Tá? Há uma ambição, sim. Uma ambição diferente da inveja, e eu aprendi isso esses dias. Né? A inveja não tem nada de bom. Né? Não existe tal coisa como inveja santa. Agora, há um certo nível de ambição que ele é necessário. O problema é essa característica que ele coloca da ambição egoísta. A egoísta, essa não pode. Ou por vaidade, que acaba sendo muito similar. A vaidade é aquela que me faz querer aparecer, querer me mostrar, querer dizer que eu sei mais, ou que eu faço mais, ou que eu oferto mais, ou que eu sou mais, ou qualquer coisa, né, na qual eu me mostro por cima, parece o pavão, né, na sua
na sua beleza, querendo se mostrar, né? E é vazio, é uma coisa vazia, né? E aí vem a conjunção adversativa, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos, né? Eu nunca vou esquecer de alguém que uma vez ficou muito bravo comigo, muito bravo, mas bravo mesmo, a ponto que falei, bom, agora eu apanho, né? Ela falou assim, eu achava que ele era humilde. E eu falei, não, você nem sequer sabe o que é humildade, muito menos que eu acho que você é humilde, pensei comigo, né? Do jeito que estava, eu não me atrevi a falar nada. Mas para algumas pessoas, eu fiquei surpreso, para algumas pessoas, ser tido por humilde é quase um xingamento. Eu fiquei muito surpreso, com 20 e tantos anos, na época eu não tinha 20 tantos, tinha uns 18 anos de Brasil, né? Eu fiquei surpreso, digo, como é possível alguém não entender que humildade é uma coisa boa, né? Pois é, tem gente, fui descobrindo que tem gente que acha que ser humilde é ruim. Nunca na vida que eu poderia ter imaginado isso, mas eu vivenciei. E a proposta cristã é radical, vai à raiz do assunto. Humildemente considere o outro superior a si mesmo. Olha só que regra fácil, que regra bonita, né? Se é que é uma regra, né? É um conselho muito bom. Né? Veja no seu irmão alguém superior. Se todos, é muito diferente de um evangelho socializado. Né? Se todos nós consideramos outro superior a nós mesmos, né? Olha só, é superior. Somos iguais. A proposta do Evangelho, somos iguais. A proposta do Evangelho também, considere outro superior. A proposta do meio no qual vivemos, né? Na sociedade em que estamos. Né? Somos todos iguais, mas todos vocês são inferiores. É oposto. Né? O Evangelho é oposto à vaidade. Porque no mundo, né? Que nos toca viver, né? Está de moda justamente isso. Né? Somos todos iguais, mas eu sou mais igual que vocês. Né? E a proposta é diferente. Então aqui um conselho, alguém quer ver uma regra pode ver, mas é um conselho muito bacana de cada um humildemente considerar o outro como superior a si mesmo. E ele vai passar por uma linha muito prática, cada um cuide não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Claro, não é para ficar cuidando, como se diz, da vida alheia, né? Fica cuidando da vida alheia. No mau sentido da palavra, né? Não é. Mas no bom sentido da palavra, sim. É para se interessar pelo outro, sim. E para estar ocupado, para cuidar dos interesses alheios também. E olha só, ele não está falando dos interesses apenas espirituais, como se pudéssemos fazer duas caixinhas e colocar, bom, esses são os interesses espirituais e estes são os interesses terrenos da pessoa. Não, os interesses, porque nós não somos coisa dividida. Ou você guarda o espírito na gaveta até o próximo domingo. Bom, parece que muitos cristãos de nome fazem exatamente isso, ou seja, um cristianismo só pelas dúvidas. Talvez que a pregação do evangelho esteja certa, então vamos aparentar que está tudo certo. Né? Então vive uma vida dupla. Né? Mas os interesses que se refere aqui são os interesses da pessoa, os normais. Então preocupe-se com os interesses do outro. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu falei no encontro anterior de que esta era uma igreja abastada, né, porque ele fala da cidadania. Né, e no final deste texto, e no capítulo 4, nós vamos ver também de menções à oferta que Paulo tinha recebido dos filipenses e que a recebeu das mãos de Epafrodito. Vamos falar de Epafrodito lá para frente. Né? E era, pelo visto, ele, Epafrodito, era um homem de posses. Né? Então, quando falamos de interesses, talvez estamos falando não somente, insisto, dos interesses relevantes à vida futura, como se fossem divorciados da realidade na qual vivemos, mas dos interesses do cotidiano, do bem-estar da família, dos negócios, de como que está a cidade. Já pensou nisso? É muito distinta da carta escrita, por exemplo, a outras cidades que são menores em algum sentido, como é Colossenses, por exemplo, que era uma igreja muito pequena,
e por mais de que estava num caminho ali interessante, geograficamente, ela era bem menos abastada que a cidade de Filipos. Né? Então, esses interesses, a meu ver, estão vinculados sim com aquilo que nós chamamos de interesses terrenos. E aí que vem a questão, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí há um texto muito lindo, este seria o nosso segundo bloco, do 5 ao 11, né? Há um texto extraordinariamente bonito que fala a respeito da natureza de Jesus, o Messias, de Jesus, o Cristo. Ou, como dizemos nas traduções em espanhol e em português, Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Né? Acabou colando uma palavra na outra para formar uma única palavra, por exemplo, em espanhol. Né? Bom, qual é a atitude que houve em Cristo Jesus? Bom, que embora sendo Deus, eu gosto dessa tradução, porque sendo igual a Deus dá a entender, por mais que literalmente talvez seja melhor, sendo igual a Deus dá a entender para alguns de que então ele não é Deus, mas não é isso que o texto está propondo, porque ele está em consonância com Colossenses, com Hebreus, com vários outros textos, né? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Né? E me vão desculpar o meu escape cultural, né? Eu gosto de como que é traduzido em espanhol. Ele diz como coisa que se devia aferrar, né? Aferrar em espanhol é quando você gruda com unhas e dentes, vamos dizer, né? Você não quer soltar aquilo, né? Então me transmite a ideia de uma coisa muito mais, eu quero isto, né? E o apegar-se não me transmite essa ideia, né? Apegar-se é mais suave, né? Mas tudo bem, fecha o parênteses cultural ali, nós não temos essa forma de tradução ali, pelo menos não que eu saiba, me corrijam depois. Então, olha só, Jesus o desapegado, então, tá bom? E ele fez o quê? E lembre-se que ele começa dizendo: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Ele antes tinha falado para considerar a cada um como superior a si mesmo. E agora diz: mas fez o quê? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse esvaziou-se a si mesmo, o kenosis, só aparece aqui, não aparece em lugar nenhum na Bíblia, pelo menos não nessa forma. E essa palavrinha vai relembrar, vai remeter ao procedimento que era feito nos cadáveres para serem embalsamados, em que ao arrancar tudo que é essencial, né, todos os órgãos, para serem preenchidos e alguns órgãos serem condicionados de forma diferente, né? E era feito pelo septo aqui em cima e pelo umbigo. Então, basicamente o que nós temos quando vemos uma múmia é o esqueleto com sua carne, mas dentro ele está preenchido com outras coisas. Né? E esse é o verbo que está ali, esvaziou-se a si mesmo. E novamente eu insisto, não que Jesus tenha deixado de ser divino, né? Mas ele deixa de lado isto. É uma atitude que parte da vontade dele. Ninguém o podia obrigar. Ele se esvazia. Vamos num parênteses teológico agora. Né? Existe a ideia o Arrio tinha a ideia de que Jesus ele é um espírito divino e ele se apropriou de um corpo, ele adotou esse corpo para si e o abandonou na cruz a morrer. Então, quem morre na cruz não é Jesus Deus, é apenas a carcaça, e quem nasce ali no estábulo, na realidade é Jesus.
carcaça, vamos dizer que o Espírito entra, então ele se apropria dele, e aí sim, agora ele é o Jesus que vemos no Evangelho. Isso para evitar todo o dilema que ele causava, justamente, e estamos falando dos primeiros séculos da vida cristã, né? Que ele causava, né, o gnosticismo e afins, falando com que a carne era ruim, né? Que o corpo era ruim, então nunca na vida Deus eterno poderia ter se encarnado do jeito em que alguns pretendíamos dizer, né? Bom, obviamente que não é assim que nós acreditamos e não é este texto que vai dar pé a isso. Nós temos que ler o texto no conjunto. Às vezes, se nós pegamos um textinho, serve para qualquer coisa. Nós temos que pegar ele no seu trabalho, né? No que ele faz com o restante. Muito bom. Fechando o parênteses teológico, voltando aqui, teológico histórico, né? Então, se esvaziou a si mesmo, vindo a ser escravo, servo, dulos, e tornou-se semelhante aos homens. Olha só. Então, nós temos Deus que se faz semelhante aos homens. Se você junta 6 e 7, é isso que dá. Sendo encontrado na forma humana. Então, nós temos Deus, agora ele está homem. Mas, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vai descendo e afunilando, porque ele poderia ser homem, poderia ser, como muitos querem, ser um exemplo de virtude, né? Jesus não é um exemplo de virtude no sentido que as pessoas querem que seja. Jesus é Senhor, Jesus é Rei. É muito diferente ser um exemplo de virtude. Buda é um exemplo de virtude, tá? Mas Jesus não. Jesus não passa por esses canais. É aqui que nós vemos, então, uma escada na qual Deus vai descendo, né? Gradativamente, podemos ver aqui, né? Ao longo da sua vida humana, ele vai descendo até que chega ao ponto da morte, mas não qualquer morte, a morte já de por si já seria ruim, né? Se tornar obediente já seria ruim, né? Nesse sentido que ele está falando, né? Estar sujeito, porque ele é Deus, ele é livre, ele não precisa obedecer a ninguém, né? Mas ele, né? Ou ele quando lhe falaram para ficar quieto não foi obediente, né? Quando ele ficou preso, não ficou por obediência, ficou por obediência, né? Não ficou porque alguma coisa o prendesse. Então, chegou a morte, mas não qualquer morte, a morte de cruz. Uma das mortes mais humilhantes que existem até hoje, né? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Olha só, então nós temos um texto descendo e agora, de repente, não há uma subida gradativa, como um exemplo de vida em que vai melhorando. Não se trata disso, a vida cristã não se trata disso. Melhoras, a partir de exemplos, nós temos de monte. Você pega um monte de pessoas que servem como exemplo para melhorar a vida. Não se trata disso. E aqui Jesus também nos sobe aos poucos, né? Nenhum dos deuses de nenhum panteão faz isso, né? Justamente o Deus da cristandade o que faz é exatamente o contrário. Ele desce e estando lá, ele de uma só vez. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo bem. Isso tem algumas ramificações sociopolíticas importantíssimas, né? Que nós, na primeira leitura, nós não conseguimos enxergar de forma simples. Evidentemente que essa figura de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho é uma figura militar, uma figura de conquista. É o Jesus que volta, é o rei, perdão, que volta vitorioso, né? É ele que volta vitorioso, é o imperador que está voltando e os seus súditos se prostram perante eles. E os novos súditos, aqueles que eram os seus contrários, que são mantidos com vida para serem mostrados como troféus, né? Eles também se rendem, eles também se ajoelham. E se não quer se ajoelhar, né, vai morrer. Essa que é a relação aqui que existe com essa imagem que estava muito presente na retina deles.
né? É fruto da história. Repare as histórias que os seus pais, os seus avós contam para você. Às vezes alguém tem um parente que foi à guerra, às vezes tem algum parente que passou por um momento de conquista de um pedaço de terra, né? Ali nós vemos, uma vez eu tive que participar no encontro da escola do meu filho, e os descendentes de Goulart, né, os descendentes de Marcondes, falando de como tinha sido a conquista. Então imagina, isso é um assunto todos os dias. Então Paulo fala numa linguagem que, para a sociedade mais elitizada, falava muito da história deles. Novamente, o evangelho vai à raiz do assunto. Olha, né, não é a questão de terem vencido Cleópatra lá atrás, não é a questão de serem uma grande colônia, né, a última colônia da Europa, né, vindo de Roma, né? Não passa por ali. Vocês estão numa outra situação, cristãos. Vocês estão numa outra realidade. Então, este Jesus que Roma, os judeus, crucificaram, este é o Senhor e Rei, este é o Rei de verdade, este é o Quírios, este é o Senhor, não o imperador que se fazia chamar de Senhor dos Senhores, e ao nome do qual se dobrava todo o joelho. Não. E esse para quem? Para a glória do império? Não, para a glória de Deus Pai. Versículo 11. Então são frases assim que parecem frases, né? Ah, sim. E nós as cantamos, né? Às vezes nós precisamos fazer uma tradução sociopolítica. Estou brincando, tá? Pelo amor de Deus. Se alguém vê esse vídeo daqui a um tempo, eu acho que não, estou brincando. Mas seria interessante, né? Seria um exercício mental muito interessante traduzir isto numa forma que seja o suficientemente chocante para entender a magnitude do que Paulo está falando. Então, esse texto que nós lemos agora, do 5 a 11, é mais uma vez um material que Paulo recolhe. Nós temos uma ideia de que antes de Paulo nós não temos cristianismo, basicamente, né? Temos uma ideia de que, se formos ver, né, até parece que Jesus é muito diferente do que Paulo prega, né? Mas, na realidade, Paulo está muito ciente de que ele está construindo em cima do serviço de outrem. Ele está ciente disso, e nesta carta fica muito evidente por várias coisas. Uma das coisas é este poema, esta canção que ele recolhe, nós não sabemos o que é, está em forma poética, poderia ser cantada, poderia ser recitada, mas está numa forma fácil de repetir, e ele é muito profundo, é que nenhum outro que temos em Colossenses, ele é muito profundo. Então Paulo está plenamente ciente, e essa é uma das coisas que vemos. A outra coisa que vemos é Timóteo e Epafrodito, que nós já vamos ver daqui a pouco. Então ele volta, versículo 12, porque lá no 4 ele tinha deixado essa questão dos interesses, né? Tinha ficado com isso, cada um cuida não somente dos seus interesses, mas do interesse do outro, e a atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus, ou seja, Cristo se preocupa com os nossos interesses, não se preocupa, cuida, se ocupa dos interesses da gente. Deus, o Deus no qual nós acreditamos, não é o Deus que criou o mundo, deu corda e o abandonou. Não, é o Deus que participa, que chega junto. Esse é o maior exemplo, novamente, sem que por isso seja um exemplo apenas filosófico, né? Não é filosofia de vida, né? Mas esse é o maior exemplo que nós temos. A atitude deve ser a mesma, isso foi o que ficou pendente. E aí ele retoma dizendo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Uau! Uau! Que coisa linda, né? Olha, né? Paulo diz, vamos nivelar aqui. Não interessa se está muito parado ou muito movimentado, né? Olha só, como sempre vocês obedeceram, agora vocês vão me obedecer nisto. Nisto que é bom, de colocar os interesses do outro como superiores a si mesmo, né? De colocarem a outra pessoa como superior a si mesma, de se preocuparem ou se ocuparem com os interesses do outro, assim como se ocupam dos interesses de vocês, né? Então, nisto
Precisa haver obediência. Então, como vocês me obedeciam ou me obedeceram lá atrás, agora também precisa que vocês me obedeçam, muito mais na minha ausência, que nem o pai que vai embora, né, fazer uma viagem, diz, olha, filho, preciso que você me obedeça à distância, né, isso e aquilo. E agora manda uma missiva, diz, ó, né, lembre-se, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Tudo bem. Então, alguém pode pegar esse texto, sou pregar dele, e é verdade, está muito bem. Mas o que significa colocar a salvação em ação? Né? Não ficar apenas com uma energia dinâmica, senão com uma energia, né, de ação. Tá? O que significa? O exemplo não foi o melhor, né? Porque em física seria energia potencial, né? Uma coisa que não se usa, o energon, né? É a energia que está, é a bolinha que está parada em cima da mesa, está quieta. Ela tem uma energia que se chama potencial gravitatório. E quando ela se coloca em movimento, então é energia dinâmica. Né? E essa palavra dinamis que Paulo usa quando diz não me envergonho do evangelho, porque o poder é o dinamis de Deus. Ele poderia ter usado energon. Tudo bem. Fecho parênteses aí porque eu errei um pouquinho o exemplo. Não é uma energia apenas potencial que está guardada, reservada, que não é para colocar em ação. Não, é a energia, agora sim, o exemplo certo, dinâmica, que se põe em movimento, tá? A que vai levar a bom termo. E como que se faz isso? Com tudo que ele mencionou em cima. Esse texto não está divorciado do que ele disse em cima. Há uma responsabilidade pessoal, né, da prática da fé cristã. A salvação não é uma coisa do futuro, não é uma coisa somente da vida eterna. Isso é muito fácil, né? É um escape, como falamos da outra vez. Né? Isso é qualquer um, aí é fácil. Né? Cristo é meu exemplo, minha filosofia de vida, um dia eu vou para o céu. Ótimo. Como que isso te afeta agora? Essa que é a questão. E Paulo diz, claro, ele é muito claro no que temos que fazer e está elencado aqui em cima, mas em particular nesses últimos versículos está dizendo para a gente se esvaziar dos interesses próprios e se ocupar um pouco com a vida alheia no bom sentido da palavra. A razão para fazer isso é a razão mais... a que eu menos pensaria, mas talvez disparatada. A razão para eu me preocupar, eu colocar em ação a minha salvação, eu tomar parte na minha salvação, né, colocá-la por obras, né, é que Deus é quem efetua em vocês, versículo 13, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós não misturaríamos. Né? Não interessa se a nossa raiz é calvinista ou arminiana, nós não misturaríamos essas duas coisas. Espontaneamente nós não faríamos isso. Tá? Porque uma coisa a vemos como distanciada da outra. Né? A ação humana, geralmente, costumamos vê-la em contraposição à iniciativa divina. Né? E a tratamos como se fosse tal, como se fosse impossível combinar as duas. Quando na realidade na Escritura nós encontramos uma sábia e prudente combinação disto tudo. Por quê? Porque novamente, mais uma vez, se trata de uma parceria, que é o invento, é o desejo, é o plano, é o projeto de Deus desde o início, desde a criação. Foi assim no Éden. Né? Não funcionou, vamos de novo. Né? Houve um pequeno vislumbre da Anabel, não foi, outra vez, de novo, né? Vamos outra vez, aquele começou em vós, a boa obra será feita e terminar, né? Então, vamos de novo, né? Então nós temos Abraão, né? Ou antes disso nós temos Noé, temos Abraão, né? E por aí vai a coisa, todos os patriarcas, né? E temos o povo, temos a igreja, né? Deus é quem efetua, Deus está movendo-se, mas é uma parceria. É uma parceria. Então Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar. Ora, fica, dito de outra forma, fica tranquilo, não existe possibilidade alguma de você fazer qualquer coisa na vida cristã sem a iniciativa de Deus. Não há possibilidade. Não há nem querer, nem a realização. Não existe essa possibilidade. Não é possível. Né? Indo lá a 1 Coríntios 2, né? O homem natural não concebe as coisas do Espírito. Então não é possível. Né? A pessoa, o ser humano, no seu estado natural, ele pode realizar um monte de coisas, boas até.
Mas não é possível realizar a obra de Deus. Não é possível, né, se interessar pela vida alheia, no bom sentido da palavra. Não é possível cuidar do outro. Não é possível ir para a humildade. Não é possível se esvaziar, abandonar a vaidade, se não é por iniciativa divina. Se você não entende de forma divina isso, não é possível. Então, Paulo junta duas coisas que nós não juntaríamos, né, ao dizer que há uma ordem aqui: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Olha, é uma coisa séria, delicada, e a razão para que você tenha temor e tremor é que Deus é quem efetua o querer quanto realizar. Quando você se desvia disso, aí a coisa complica demais. Versículo 14, nós estamos dentro, eu esqueci de avisar, né? Então, 5 a 11, então, Jesus é mais do que um exemplo, ele praticou isso daqui e ele é exaltado. E agora, 12 ao 13, nós temos esta questão do discipulado, em que nunca se limita a sermos interresponsáveis apenas. É mais uma questão de criação e fortalecimento do novo caráter que responde ao Criador, voltar ao projeto original. Então, dentro desse conjunto de coisas que ele vem falando, ele vai começar agora a elencar do 14 ao 18 alguns conselhos práticos sobre como que é viver essa nova realidade. Ou seja, na realidade ele vai continuar a dar exemplos práticos como ele tinha dado no início do capítulo 2. Então, façam tudo sem queixas nem discussões. Né? E aqui, para mim, isso ecoa muito ao povo judeu lá no deserto, né? Queixoso, discutindo, altercando, indo contra a liderança, e não com isto tornando a liderança sacrossanta, não é isso, mas é aquele espírito de queixumbre constante, né? Aquela coisa. Paulo está falando para uma das igrejas nas quais ele não tem quase nada a falar. Tá? Essa é uma das cartas mais agradáveis nesse sentido. Né? Poucas repreensões e tal. Mas olha, quando ele diz façam tudo sem queixas nem discussões, quer dizer que havia alguma coisa dessa, sim. Tá? Havia alguma coisa dessa. E o propósito, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, e poderíamos dizer depravada completamente, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, a ideia de uma estrela no universo, eu acho muito linda essa imagem, né? Eu gosto muito de olhar o céu, quando eu estou na casa dos meus pais, né? E então eu me lembro da minha adolescência de subir, agora claro não posso mais subir, né? Mas no telhado e ficar olhando o céu. E eu, em qualquer lugar que eu ia aqui, eu tinha saudade de ver esse céu, né? O céu aqui é muito profundo, né? Porque agora como está na realidade, né? A esse ponto, porque tem sido uns dias de muita chuva, mas por causa da escuridão que temos normalmente no bairro, dava para ver aquele contraste lindo entre essa escuridão do universo e as estrelas. Né? As estrelas estão aí, e eu sempre penso, quando eu olho as estrelas, falo, poxa vida, elas estavam aqui quando eu cheguei, e quando eu for embora, vão estar aí, né? Então, que lindo, né? Bom, esse cheguei não é o cheguei platônico, tá? Platão que dizia que nós viemos de um lugar e vamos para outro. Como que está impregnado. Muito bom. Então, essa questão de brilhar como estrelas no universo, eu acho uma ilustração muito bonita. E nós brilhamos, às vezes, não com a firmeza de um sol, né? Esse papel lhe corresponde a Jesus ou Cristo, tá? Mas sim com a estabilidade de uma estrela que acaba compartilhando essa mesma natureza, né? Do Sol, mas está aí de testemunhas, olha, estamos aqui, né? E a ideia é se tornar puros, irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, e eu concordo com Calvin em dizer depravada completamente. E como que isto é feito? Sendo
uns metidos a santos, constantemente julgando e condenando os outros, sem dar uma porta de saída, sem dar uma esperança. Não, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo volta na questão da parceria. Olha, estamos juntos, olha, vocês têm uma responsabilidade. Eu entreguei o evangelho para vocês, vivam de acordo com ele, não se afastem dele. Vamos de novo, tá? Para eu me orgulhar de vocês. Ele apela para esse sentimento que une eles dois. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado com oferta de bebida, ele volta para a questão de que ele poderia ser condenado, né, por causa da pregação, como de fato ele acabou sendo condenado. Né? Então, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, esse o altar, nessa ilustração que ele faz da oferta de libação, oferta de bebida, né? O sacrifício que oferecem a Deus, essa é a fé. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Né? Então, aqui, claro, há uma referência ao Antigo Testamento, sim. Não podemos tirar essa referência, evidentemente, mas era comum terem eles os seus altares, né? Os deuses que havia em Filipos eram mormente os romanos, ou seja, muitos dos deuses romanos são os mesmos que os gregos com os nomes mudados, tudo bem, mas Filipos tinha aquela questão de ser uma colônia de Roma e estar ali ao norte da Macedônia. Então ele tinha que se posicionar, né? Não, isto aqui é diferente, né? Mas eles tinham seus altares, tinham suas ofertas de libação, né? Nos seus altares caseiros, né? E aqui Paulo propõe um altar diferente, né? Que é justamente a fé que eles têm, esse seria o altar, e o sacrifício, né? Constituído também pela própria fé. Então, nessa ilustração se misturam as duas coisas, tanto o altar quanto a coisa sacrificada em cima, a fé. E se formos ver, desde o ponto de vista de alguém que tem tido uma fé em deuses pagãos, ele precisa exercer esse sacrifício, fazê-lo, né? E começar a se reorientar para uma fé num Deus completamente diferente, né, do que ele tinha sido ensinado a vida inteira. Né? Muito bom, fechando esse parênteses histórico, voltamos na questão do relacionamento. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Contudo, estou alegre e me regozijo com todos vocês. De novo, não interessa se deu A ou B, eu estou alegre com vocês, eu exulto de felicidade com vocês, né? Independente do resultado, né? Ou seja, dentro da convocatória que Paulo faz, a não ter se esforçado inutilmente, ele diz, olha, contudo, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. E qualquer outro conselho? Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. De novo, uma e outra vez em Filipenses encontramos isto. Vocês, mas somos nós. Sou eu, mas somos nós. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes a Timóteo. Bom, 14 ao 18, como dizíamos, são alguns conselhos práticos. Agora nós vamos falar de duas pessoas. Então, se Jesus é um exemplo, né? Eu já cansei falando que não é apenas um exemplo filosófico, né? Se Jesus é um exemplo bom, no sentido de que se esvaziou a si mesmo, bom, talvez esteja muito distante na história e na geografia. Talvez eles não tivessem conhecido, né, a Jesus pessoalmente. Né? Então, Paulo vai colocar dois exemplos que estão ao alcance da mão deles, que são Timóteo e Epafrodito. Então, do 19 até o 24. Não sei por que eu coloquei aqui 14, não tem nada a ver, 19 ou 24. Isso, vamos falar de Timóteo. Então, olha só que lindo o que ele fala de Timóteo. Espero no Senhor Jesus, né, enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Uma viagem novamente, duas vias, né? Então, ele esperava enviar Timóteo e que Timóteo voltasse com notícia. É diferente, né? Hoje em dia a gente tem um monte de meios de comunicação,
né? E eu estou em contato, foi uma possibilidade tremenda, muito mais, por exemplo, com minha mãe, né? Do que antes, evidentemente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, que eu pegar minha velhinha, abraçar ela, beijar ela, conversar com ela, olhar no olho, sentir o cheiro, é outra coisa. Né? E evidentemente que isso todos nós conseguimos entender essa ilustração. Então, não é o mesmo receber uma carta que receber um amigo que te conta como está, porque com a carta você não consegue interagir. Hoje nós conseguimos interagir bastante com a pessoa diretamente, mas continua não sendo a mesma coisa. Eu acho que a pandemia deixou certo, bem clara essa questão, e contra muitas predições de que as igrejas, quanto locais físicos, iam se esvaziar. Nós estamos vendo que estão voltando a lotar-se, porque as pessoas me parece que sentiram essa questão da necessidade de estarem juntas, né? Então Paulo ia enviar a Timóteo porque ele queria que trouxesse notícias. Ou seja, ele ia enviar e eles iam conseguir interagir com Timóteo. E como que está Paulo? Ia olhar no olho. Como que está? Ele está bem? Ele está passando frio? Olha, estão alimentando bem? Tem liberdade? Estão batendo nele? O que está acontecendo com ele? Olha, eu me lembro tal coisa. Como ficou os olhos dele? Lembra? Etc. Essas coisas, né? E Timóteo ia trazer e ele ia poder perguntar e tal. Então, isso acho que fica claro. Não tenho ninguém como ele. Que coisa linda! Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha, que detalhe! Que testemunho lindo que Paulo dá a Timóteo. Eu não tenho ninguém como ele. Mas ninguém, não existe, que tenha um sincero interesse pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha só. Gente, nós não tínhamos começado esse capítulo falando de buscar os interesses do outro, nós não tínhamos falado nesse capítulo de considerar os outros como superior a si mesmo. Né? Nós não tínhamos visto que estamos, desde o capítulo 1, estamos lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz, não tem ninguém como ele. Este é um exemplo prático. O que Paulo está dizendo é, Timóteo é um exemplo prático de tudo isso que ele quer até agora. É isso que ele está falando. Olha que coisa linda. Né? Ele é fascinante. Timóteo é único, é espetacular. E aí, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Esse mas, ele vai contrariar a questão dos interesses próprios desses outros, né? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, pois serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Filho, geralmente, no Novo Testamento, não é o filho de colo, não é o filho menor, não é o filho, senão que é o filho que, já tendo idade adulta, ele segue ao lado do seu pai. É o Pedro, que era pescador, porque seu pai era pescador, né? Jesus, que provavelmente exerceu a carpintaria algum tempo, porque José era carpinteiro. Né? Então, é o filho que está como filho que segue ao lado do seu pai, não é um filho rebelde que segue outro caminho, né? Que culturalmente isso era mal visto. Hoje a gente vê com bons olhos que os filhos escolhem outra profissão, né? Uma outra carreira, né? Do que o pai, porque o mundo está mudando tanto que é necessário que se faça isso. Mas naquele contexto era uma coisa honrosa isso. Então é um bom exemplo, né? É o filho que vai longe, né? Portanto, porque ele é especial para mim, é que eu envio para vocês. É ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então, o projeto de Paulo, do 19 ao 24, é enviar a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo é especial para ele, como fazer um presente de verdade, aqueles que custam para a gente, que são caros, né, para a gente. Né? Se desprender de uma coisa que é valiosa para nós, para benefício de outro. Esse Timóteo estava na prisão junto com Paulo e ele queria enviá-lo. E esperava ele mesmo ir. Tá. Agora, você já reparou como começa o versículo 25? E agora vamos mudar de Timóteo para Epafrodito. Você já reparou como que ele começa? Com tudo. Então, essa palavrinha, o porém, mas, contudo, todavia, essa palavrinha indica de que a coisa não vai ser possível. Ele vinha
olha, eu quero enviar Timóteo é especial, ele é único e tal. E aí ele está pensando, pô, mas estamos presos, cara. Como assim? Timóteo está com a mesma acusação que eu. Tô aqui, eu imaginava. Então, como que eu vou fazer? Bom, contudo, penso que será necessário, versículo 25, enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo de que ele esteve doente. E aí continua. Então esse contudo vai dizer de que, olha, podemos enviar a Timóteo, que ele está pensando nesse momento, né? Diferente do processador de texto que nós temos agora, é uma carta que é escrita, né, que nem um bom vinho, leva um tempo. Né? Então, mas sabe o que? Olha, eu tenho Epafrodito aqui. Né? Epafrodito é muito interessante, igual que Timóteo é filho de pai grego, Epafrodito era grego também, não tem como ser judeu, porque o nome dele, né, significa o amado por Afrodite, né? E nós vamos falar de Afrodite quando falamos de Efésios. Então era um nome pagão, então não havia necessidade nenhuma de mudar, porque o nome é o nome, mas a identidade dele vem dada por outras questões, né? Mas este Epafrodito, não confunda com Epáfras, tá? Por favor, mas este Epafrodito é o que a própria igreja de Filipos tinha mandado para visitar a Paulo. Era Epafrodito, e nós vamos saber disso daqui a pouco, quem tinha levado as ofertas, né? Quem tinha levado a ajuda financeira. Então, era uma pessoa muito cara, muito especial. Mas Epafrodito não veio apenas para fazer número, né? Para, vim trazer oferta e pronto, acabou. Não, é do tipo, olha, gente, mandava isso aqui, te amam, estão preocupados com você, estão orando junto, tá. O que tem para fazer? Vamos evangelizar. Isso nós vemos aqui. Diz, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade, está angustiado, né, quando ficaram que esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Olha só. Seja pela viagem, porque pegou uma doença, né, ou porque se acidentou, ou porque esteve exposto a alguns elementos, seja lá pelo que for, né? Mas ele quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Imagina, ele está preso, ele está com as igrejas distantes, vem alguém trazer uma ajuda para ele e morre. É tristeza sobre tristeza. Por isso, aí vem a decisão, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres. De novo, alegria. Gente, como que este homem é um homem alegre, contente, feliz, satisfeito, né? Está preso por causa do evangelho, corre risco de perder a vida, ele está feliz. Não é um suicida. Algumas pessoas misturam a questão do mártir com o espírito suicida. Não é um suicida, né? Não é um escapista, não é alguém que desejando uma felicidade inalcançável acaba com a própria vida. Não, tá? Ele está feliz. Ele não está para baixo, ele está contente. Né? E diz, olha, eu quero que vocês também estejam felizes. Quando alguém está feliz, você não quer que outro esteja feliz? Está numa festa, você somente quer estar... somente eu que sorrio? Não, você quer que todo mundo sorria. Quando que você tem alguém tristonho, você fala, gente, é festa, cara, vamos alegrar esse rosto aí. Tá? Então, os vai enviar para ficarem alegres e com menos tristeza. Em 2 versículos a palavra tristeza apareceu 3 vezes já, né? E a palavra alegria parece que tropeçamos constantemente em Filipenses, né? E penso que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Novamente o exemplo, que nem Jesus, que se esvaziou, que nem Timóteo, que nem um filho comigo, esteve junto, né? E que nem esse outro, que nem como um irmão para mim, né? Vocês têm que honrar homens como este. Olha só, né? Novamente é a antítese do
exemplo que muitos acham que vamos dizer, o ideal de sociedade em que tudo se nivela por baixo, né? Tudo se nivela pelo nível mais baixo possível. Não, 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 não. Nós nivelamos para exaltar algumas pessoas porque realmente merecem. Não? Eles são superiores a mim. Os outros, os meus irmãos, são superiores a mim. Isso é essa ideia, esse é o norte que permeia todo este capítulo. E termina com um exemplo muito prático. Honrem a homens como este, como Epafrodito. Porque ele quase morreu de novo, por amor à causa de Cristo. Agora nós sabemos, né? Não é uma questão de viagem, não é somente isso. Pode até ter sido durante a viagem, na viagem, tá? Pela viagem, mas é pela causa de Cristo, né? Não que Cristo seja uma causa, mas é que, porque causas existem, vão e vêm, né? Voltam. Né? Mas ele, por amor à causa de Cristo, ele se arriscou a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então, nessa viagem, alguma coisa aconteceu, ele chegou à beira da morte, né? Chegando lá ele colabora com o Evangelho, né? Supra as necessidades de Paulo. Então, nós vemos que Epafrodito era alguém que podia fazer esta viagem, podia sair, né? E ele o fez com uma convicção muito clara, não era para agradar o olho. Né? Alguém assim poderia encarregar para um terceiro, falar, olha, manda alguém fazer, está tudo certo, né? Que eu não posso. Não, ele está com o coração ali na obra. Então, é um texto muito grande, eu acho que foi até demais o que eu falei, né? Mas são 30 versículos, 1 hora dá uma média de então, 2 minutos por versículo. Né? Tudo bem. Então, mas eu acho que é um pontapé inicial, sinceramente, para vocês mostrarem mais coisas no nosso encontro. Nós queremos fazer os nossos encontros assim, que sejam mais dinâmicos, né? Mas precisa dessa ponência, dessa colocação um pouco mais extensa, com uma única ideia em mente, né, para depois poder então fazer os contrapontos necessários. Que Deus nos abençoe. Nós temos o encontro então normalmente esta semana, só que se assistem aos vídeos ele vai ficar mais reduzido, mais gostoso, mais dinâmico. Beijão grande. Obrigado.